Paz e bem, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Padre Alisson Parro Oficial, um canal de evangelização, de formação em relação à Palavra de Deus, de maneira especial o Evangelho proposto pela Igreja nas nossas celebrações dominicais e nas grandes solenidades da nossa fé. Se é a primeira vez que você vem ao nosso canal, permaneça até o final, é importante a sua presença aqui, faça a sua inscrição, pois assim mais pessoas terão a oportunidade de conhecerem este canal que tem como critério oferecer uma visão mais profunda sobre o Evangelho e ajudar as pessoas, domingo após domingo, a degustarem a palavra de Deus, pois não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sempre lhe digo e sempre recomendo quem já está aqui no nosso canal, são 5.400 inscritos, mais ou menos já no nosso canal. Escute a nossa reflexão, mas leia também o Evangelho dominical que nós colocamos aqui na inscrição. Tenha um caderno, faça as suas anotações, as palavras que mais lhe chamaram a atenção, aquilo que nós falamos, e depois você irá à missa, irá participar com muito maior profundidade do mistério da fé. Fica a dica aí para você. Nós iremos celebrar neste domingo o 5º domingo do tempo comum. No último, nós celebramos a festa da apresentação do Senhor, por isso nós não escutamos o texto que seria proposto em tese para o 4º domingo, que seria Lucas capítulo 4, de 21 a 30. Eu vou fazer apenas um breve panorama sobre esse texto que nós deixamos de escutar, porque ele é importante para nós entendermos a dinâmica do evangelista Lucas. Ou seja, se nós vamos às missas todos os domingos, nós fazemos uma espécie de caminhada do leitor. Como leitores, como ouvintes, nós temos que ativar a nossa memória para nós nos lembrarmos da maneira como o evangelista vai narrando o mistério da fé para todos nós. O que aconteceria então nesse evangelho de Lucas 4, de 21 a 30? Você depois pode lê-lo na sua casa para você entender esse contexto que antecipa o evangelho deste domingo. Ou seja, ali Jesus se encontra ainda na sinagoga de Nazaré, onde ele cresceu como adolescente, como jovem, como adulto, antes de iniciar a sua missão como Messias profético de Israel, e ali as pessoas se dividem em relação àquilo que Jesus falou, que hoje a palavra da Escritura tinha se cumprido naquele momento na vida de Jesus. Jesus que cita o texto de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu com unção para evangelizar os pobres, para anunciar o ano da graça do Senhor. Essas atitudes de divisão em relação a Jesus já eram pressupostas, por exemplo, no texto que nós escutamos no último domingo da apresentação do Senhor. Se você tiver curiosidade, basta você acessar aqui o nosso canal e retomar o texto, porque Simeão, quando pegou o menino Jesus, durante a apresentação dele no templo, ele falou que este menino ia ser causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel, e por meio dele muitos pensamentos seriam revelados. Eu expliquei para vocês que o termo pensamento ali, muitas vezes a palavra em grego está associada ao pensamento daqueles que rejeitam a palavra de Jesus. Então, Lucas, desde o início do Evangelho, quer nos mostrar que Jesus gerou essa divisão no meio do povo. Alguns vão aceitá-lo como Messias, outros não. E qual que é o motivo da divisão? Jesus aqui, ele vai citar as histórias ligadas a Elias, Eliseu, que nos mostra qual que é o paradigma de Lucas para entender quem é Jesus, como um Messias ao modo profético, ou seja, assim como Elias, Eliseu, Jesus também vai ao encontro do povo, mas a citação de Lucas que ele coloca no capítulo 4, no texto que nós não escutamos, evidencia exatamente a presença desses dois grandes profetas da história de Israel entre gentios. Ou seja, Lucas está escrevendo para uma comunidade de origem gentílica, então Lucas está dizendo que a missão desse Messias, que é Jesus, vai para além dos confins de Israel. Mas isso já tinha sido mostrado para nós em Lucas capítulo 3, versículo 6, quando, refletindo sobre a missão de João Batista e citando o texto de Isaías capítulo 40, ele acrescenta: e toda a carne verá a salvação de Deus. Ou seja, para Lucas é importante demonstrar, inclusive para a sua comunidade, que desde o início, no projeto de Jesus, também os gentios têm o direito de receberem essa palavra de salvação. E nesse texto, Jesus que diz que nenhum profeta é bem aceito em sua própria pátria, ou seja, Jesus mesmo nesse sentido se autodeclara como um profeta.
Ou seja, então tudo aquilo que nós vamos escutar de Jesus como Messias no Evangelho de Lucas, nós temos que ter muito bem claro que por causa do seu profetismo como Messias, ele vai gerar várias atitudes, umas de rejeição, outra de acolhida, mas nós somos chamados a acolher a palavra de Jesus. Então, essa ira que é gerada na sinagoga em Nazaré por causa da futura missão do Evangelho, o Evangelho que vai chegar até os gentios por meio dos ministros e das testemunhas oculares da palavra, como nós já vimos durante este ano aqui no nosso canal. O Evangelho de hoje, então, ele dá continuidade a isso, ele está situado dentro desse contexto. Depois desse episódio, Jesus sai de Nazaré, vai a Cafarnaum. Em Cafarnaum ele vai à sinagoga, você pode acompanhar isso na sua Bíblia depois. Depois de ir lá na sinagoga, ele vai até a casa de Simão e ali cura a sogra de Simão, e depois muitas pessoas trazem doentes para que Jesus imponha as mãos, para que as liberte do mal. Então Lucas nesse sentido está seguindo um pouco, é muito parecido com o texto de Marcos, mas está reorganizando aqui os episódios. Eu vou mostrar por quê para você. Nesse caso, quando aparece Simão, e eu estou aqui mostrando aqui para vocês exatamente isso, porque Lucas está nos preparando para aquilo que vai acontecer no Evangelho de hoje. Então, quando a gente lê o relato lá do chamado dos 4 primeiros discípulos no Evangelho de Marcos, por exemplo, Pedro, André, João e Tiago, esses 2 últimos que eram filhos de Zebedeu, Jesus que passa pelo mar da Galileia e vê esses homens ou pescando ou lavando as redes, e segue-me, eu farei de vós pescadores de homens, e eles imediatamente deixaram as redes e seguiram o Senhor. Lucas, então, buscou preparar para o seu leitor de uma maneira mais paulatável, digamos assim, por que eles tomaram essa decisão. Então, nós vamos ver que exatamente dentro dessa dinâmica narrativa, que uma decisão de âmbito vocacional para seguir a Jesus, ela não é de maneira assim mágica, Jesus passa, chama e as pessoas deixam tudo. Não, existe algo que vem antes, existe o convívio, existe a questão do conhecimento prévio, da amizade, que nos leva a refletir, a seguir o Senhor. Então, o Senhor que se vale disso para, no momento exato, nos chamar para a sua missão. Hoje o Evangelho vai falar bastante sobre a questão do chamado, da missão, seja o nosso chamado pessoal, a nossa missão pessoal, como também a missão da própria igreja. Um pouco antes do Evangelho, no capítulo 4, de 42 a 44, Jesus que vai para o deserto, a multidão vai ao encontro do Senhor, procura o Senhor, quer pedir que o Senhor deixe a Cafarnaum, aquela região onde ele estava fazendo as suas pregações, os seus milagres, e Jesus então fala, não, eu devo pregar o reino de Deus em outros lugares, e termina o versículo 44 dizendo, e pregava pelas sinagogas da Judéia também. O termo pregava aqui quer dizer evangelizar, anunciava a boa nova, Jesus que anuncia o evangelho do reino de Deus. Vamos então ler o evangelho, versículo por versículo, como eu faço, e você pode me acompanhar por meio da descrição, e eu vou fazer alguns comentários de alguns versículos. Está assim o evangelho proposto na leitura litúrgica. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui prestar bem atenção nesse versículo inicial. Veja que a multidão estava ao redor para ouvir a palavra de Deus. A ordem no texto em grego está um pouco diferente, ressalta mais o fato de ouvir a palavra de Deus em primeiro lugar. Por que? Para escutar a palavra de Deus. Essa palavra de Deus é tanto a palavra que tem, Jesus prega então a palavra que tem como conteúdo Deus, as realidades de Deus, ou na realidade, Deus que fala ao povo por meio de Jesus. Nós podemos ter esses 2 sentidos. Então, a palavra que tem, a palavra de Jesus, a pregação de Jesus tem como conteúdo Deus ou o seu reino, vamos dizer assim, o reino de Deus, ou é Deus quem fala por meio de Jesus ao seu povo. Esse termo palavra de Deus, para nós leitores, não é novidade. Já no prólogo de Lucas, quando nós vimos isso, há mais ou menos, acredito que 3 semanas, lá Lucas dizia, as testemunhas oculares e os ministros da palavra. Ou seja, logo no início, quem é leitor de Lucas sabe que então recebeu o conhecimento da palavra de Deus por meio desses pregadores que conviveram com Jesus. Só que agora é o próprio Jesus que está pregando a palavra de Deus.
O que Lucas está nos mostrando? Que o primeiro evangelizador é Jesus. Jesus é o modelo de como anunciar o evangelho, a boa nova. Só que nesse caso aqui de Jesus, ele anuncia o reino de Deus às pessoas. Após a ressurreição, a igreja vai anunciar a própria pessoa de Jesus. Ou seja, após a ressurreição, então Jesus se torna o conteúdo da própria pregação da igreja, o próprio conteúdo daquilo que é a maneira como Deus fala à humanidade. Nós temos aqui a multidão apertava-se ao seu redor, a multidão sempre aparece no Evangelho de Lucas, eu já citei um pouquinho antes, que ela foi ao encontro de Jesus, querendo segurá-lo, impedi-lo que ele continuasse a sua missão em outras cidades. A multidão que aparece em Lucas sempre é destinatária da pregação do Senhor. Nós vemos isso em Lucas capítulo 5, vamos ver novamente daqui a pouco o versículo 3, depois o capítulo 4, versículo 42, o capítulo 5, versículos 15 e 19, capítulo 6, versículo 19, é uma constante dentro do Evangelho de Lucas. Então essa multidão, ao responder, esses que fazem parte da multidão, que são os destinatários da pregação de Jesus, se responderem positivamente, acolherem a palavra profética do Messias Jesus, então experimentarão a salvação em suas vidas. Tudo vai depender da maneira como as pessoas se colocam diante da palavra de Jesus. Nós já vimos então, anteriormente eu fiz uma contextualização, que em Nazaré Jesus gerou alguns que acolheram a sabedoria de Jesus, outros que rejeitaram então a sua pregação profética. Lucas aqui usa o termo lago de Genezaré. Nos outros evangelhos, por exemplo, o evangelho de Marcos usa o termo mar da Galileia. Lucas reserva esse termo mar mais para o mar Mediterrâneo mesmo. Na realidade se trata de um lago, se nós olharmos a geografia da Terra Santa. Então, Lucas é um pouco mais refinado na maneira de construir o seu próprio texto nesse sentido. Mas o lago de Nazaré, meus queridos, é a mesma coisa que o mar da Galileia, o que nos mostra que Lucas é um pouco mais detalhista, mais fidedigno à questão geográfica do local. Depois alguns vão tentar encontrar uma motivação teológica, mas basta isso para a nossa partilha aqui na nossa internet. Vamos ao versículo 2. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago, os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Se nós olharmos dentro do ponto de vista narrativo, aqui que está de fato a primeira ação de Jesus. Dentro desse texto, tudo parte do olhar de Jesus. Lá no texto em grego é bem claro essa dimensão, versículo 2, quando nós temos de fato um verbo conjugado, né? Um verbo no auristo, que a gente diz no grego. Então, tudo parte do olhar de Jesus. Aqui pode ser também um ponto de vista da sua reflexão. O Senhor que olha, quer dizer, esse olhar de evangelizador, de pregador do reino de Deus, e ele veja a focalização do olhar de Jesus, ele vê 2 barcas na margem do lago. Se as barcas estão na margem do lago, as barcas ou não iniciaram o serviço ou terminaram o serviço. É mais lógico que terminar o serviço, nós vamos ver por que isso dentro do nosso texto. E aí o texto mesmo diz, os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Quando que os pescadores lavavam as redes na época? Depois da noite de trabalho. Então você pescava durante a noite, porque é até melhor para quem entende pescaria sabe muito bem disso, pescar à noite do que durante o dia, só que eles estão ali terminaram o trabalho. Então veja que o Evangelho vai trabalhar muito a questão das redes, o lavar as redes, das barcas, chamando a nossa atenção para elementos interessantes. Nós iremos até uns 20 minutos, 22, vamos fazer um texto aqui, vamos fazer uma coisa de qualidade, gente. Né? Você depois pode voltar e ver a nossa reflexão. Continua o versículo 3, subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Veja, nós temos 2 barcas e agora o texto enfatiza. Uma barca que era de Simão. Simão já tinha aparecido lá no capítulo 4, quando Jesus foi à casa de Simão para curar a sogra de Pedro. Né? Então não é novidade esse personagem, só que nós sabemos agora que ele é um pescador e que Jesus escolheu a barca dele. Entre as 2 escolheu a barca de Simão. E veja aqui os verbos que aparecem. Sentou-se da barca, ensinava as multidões. Ou lá na igreja, sentando da barca, ensinava as multidões. O principal verbo aqui é ensinava. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, que a principal missão de Jesus é o ensino e a pregação da palavra. É interessante perceber que anteriormente
Lucas tinha falado das ações, Jesus que expulsou o demônio, um espírito impuro de um homem, que curou a sogra de Pedro, que impunha as mãos sobre os doentes, mas tudo isso em função a revelar o poder da palavra de Jesus. Todos os milagres, todos os grandes sinais é para nos predisporem a acolher a palavra, porque é a palavra que nos salva, é a palavra que nos dá a experiência da misericórdia na ótica de Lucas, a experiência da graça e do perdão de Deus. Esse verbo ensinava, já tinha aparecido em Lucas capítulo 4, versículo 15, ensinava nas sinagogas, capítulo 4, versículo 31, ensinava em Cafarnaum. E o fato de Jesus ensinar, evidentemente, indica que ele é o mestre, alguém que nos explica a realidade daquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é o reino de Deus. Então, se nós queremos aprender sobre o que é a palavra, o que é o reino, nós precisamos nos aproximar de Jesus e acolher o seu ensino com disposição para crer que esse ensino revela verdadeiramente a face misericordiosa de Deus na história da humanidade. Veja, o verbo ensinava que é um pretérito imperfeito, é uma ação contínua, algo insistente, não é ensinou, não é pontual. Ensinava mostra que é um comportamento contínuo de Jesus. Ora, aqui já vai nos mostrando tantas coisas, né? Ensinava, que é uma das missões fundamentais, inclusive, da missão da igreja. Vamos lá, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Eu chamo aqui a atenção para vocês, novamente, falou para Simão, veja a segunda vez que aparece o termo Simão no Evangelho, avança para as águas mais profundas, na tradução litúrgica, veja, avança é numa segunda, no original seria a segunda pessoa singular, esse avança está falando para Pedro, veja, avança, o verbo está no singular, lançai, o verbo está no plural. Então, Lucas focaliza Pedro aqui na sua narrativa, mas juntamente com Pedro estão outras pessoas que daqui a pouco nós iremos focalizar essa realidade aqui. Então, veja que nós temos um jogo aqui de Lucas entre Pedro e os demais, e Pedro vai se tornando aos poucos o protótipo do discípulo que é chamado e que faz a experiência da misericórdia do encontro com Cristo. Versículo 5... Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Ontem eu estava lendo esse evangelho, estudando esse evangelho, esse termo mestre aqui, só do jeito que está em Lucas, não é bem mestre, didáskalos, é um outro termo em grego, epistata, só aparece em Lucas, é alguém que tem autoridade sobre alguma coisa, um comandante, a gente traduz como mestre, né? Alguém que tem uma autoridade sobre alguma coisa. Esse termo mestre, meus queridos, é somente usado por Lucas nos evangelhos sinóticos, e Lucas reserva esse termo para os discípulos, capítulo 8, versículo 24, versículo 45, capítulo 9, versículo 33, versículo 49, e as pessoas que procuram a ajuda de Jesus. Lucas 19, 13, ou seja, é um certo reconhecimento dos discípulos das pessoas em relação à autoridade que Jesus tem sobre elas, então é algo reservado a isso. Então Pedro aqui já está se colocando naquela posição de um discípulo, de alguém que reconhece a autoridade de Jesus. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira lá na realidade, mais do que trabalhar, nós fatigamos, né? Nós estamos cansados porque o trabalho foi árduo, e não pescou nada, a pesca ela foi infrutífera, um cansaço infrutífero, quer dizer, nada. Agora a gente entende que eles estavam lavando a rede, e aquele lavar a rede é um lavar de decepção, porque um pescador que não pega nada, que não pega um peixe, só se ele comprar o peixe na beira do rio, como muitos fazem aí, né? Quer dizer, é uma verdadeira decepção. No texto original, a gente está na tradução, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes, ou vou calar as redes. Lá no texto original sobre tua palavra lançarei as redes. Então é sobre a palavra de Jesus que nós lançamos as redes, não é só em atenção à tua palavra. A nossa pescaria, as redes de Pedro serão lançadas sobre a palavra de Jesus, a partir da palavra de Jesus. E veremos o que essa palavra ela tem poder de realizar. Vamos passar de 20 minutos, porque hoje eu estou inspirado, como vocês estão vendo, depois eu explico o motivo. Versículo 6. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam, estavam por se romper. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Agora nós sabemos que as barcas estavam vazias, a segunda barca vem. Aqui veja o termo companheiro, metórrois, depois nós vamos ter no versículo 10, koinonos,
Lucas vai apresentar Tiago e João, filhos de Zebedeu, como se fosse uma espécie de sócios de Pedro, como se fosse uma cooperativa de pescadores, eles que trabalhavam juntos nessa pescaria. Então, as duas barcas, elas faziam parte de uma sociedade entre Pedro, Tiago e João, mas o mais interessante é ver que essas duas barcas estavam quase para afundar. Se vocês pegarem o texto de João capítulo 21, que é um texto muito parecido com esse, que tem inclusive ligações exegéticas, lá em João capítulo 21, versículo 11, diz que eram 153 grandes peixes, mas também não afundou. Tá? Então, esse é um texto que está em João, mas é um texto parecido conosco. Veja, então, a palavra de Jesus que tem poder, ela inverte a realidade. Veja, durante o dia não se pescava tanto peixe, mas a palavra de Deus torna possível essa grande pescaria. Os futuros discípulos que tinham trabalhado, que estavam cansados, fatigados, agora eles têm essa constatação. Pedro, que era um pescador experiente, em vez de confiar na sua experiência, confia na palavra de Jesus, vai para além. Isso aqui é o bonito do Evangelho. Agora nós vemos a reação de Pedro diante de tudo isso. Versículo 8, ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. No texto original é: afasta de mim, porque sou um pecador, Senhor. E por que Pedro tem essa experiência? Porque aqui Pedro está diante de uma realidade que é sagrada. Vocês podem relacionar, inclusive, esse texto, essa atitude de Pedro, com a primeira leitura de Isaías, o capítulo 6. Isaías também, diante da manifestação do Santo, Senhor dos exércitos, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Isaías também faz a mesma experiência da sua pequenez e do seu pecado. Então, nós conseguimos relacionar o Evangelho de final de semana a partir dessa ótica. É como se Pedro se colocasse na mesma perspectiva de Isaías, diante da santidade de Deus no templo, diante da glória do Senhor. Além do mais, agora Pedro se torna um símbolo dos pecadores que respondem positivamente a Jesus. Pedro reconhece a sua pequenez, porque ele está diante daquele que é o verdadeiro santo. É uma experiência com a santidade de Deus, só que agora essa santidade não se dá lá no templo, como no caso de Isaías, agora se dá por meio de Jesus. E Pedro reconhece a sua pequenez. Sou um homem pecador. Por que Pedro fala que é pecador se a gente não viu pecado nenhum dele? Isso aqui foi objeto do meu mestrado. Eu trabalhei um pouco isso na época sobre o personagem Pedro no relato lucano, mas Pedro aqui se torna então um símbolo de todos nós, chamados a fazer a experiência do encontro com a palavra poderosa de Jesus. Vamos lá um pouquinho, vou ler já os últimos 3 versículos e fazer um pequeno comentário. É que o espanto se apoderara de Simão e todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos finalizar de uma maneira bem bonita hoje, falando bastante inclusive para vocês. Veja, aqui no versículo 9, o espanto, thambos, no grego, é a atitude do homem diante do santo. Nós vemos isso em Atos 3:10, quer dizer, esse estupor, essa admiração, essa atitude diante daquilo que é a manifestação poderosa de Deus. Ou seja, nós precisamos fazer também essa experiência. Veja que a experiência agora não é só de Pedro, mas dos demais. Agora a gente entende o porquê plural. Lançai as vossas redes, os outros que vieram. Então, em Pedro está prefigurado, está presente todos os demais que estão juntos com o próprio Pedro. E nós vemos aqui, inclusive, Tiago e João, que também fizeram a mesma experiência de espanto, de experiência do reconhecimento da palavra poderosa de Jesus. E aí, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. É bonito aqui a gente entender, não tenhas medo. De onde apareceu isso em Lucas? Foi a frase do anjo para Zacarias: não tenha medo, Zacarias. Foi o arcanjo Gabriel para Maria, no capítulo 1, versículo 3, não tenhas medo, Maria. Foi a fala do anjo para os pastores na noite de Natal, não tenhas medo. Ou seja, a gente está diante aqui de uma realidade vocacional, de uma mudança, de uma missão que Pedro vai receber. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Lá no texto original, mais do que de hoje, é a partir de agora, vai capturar homens vivos. O Lucas não usa pescador de homens, mas um termo que é dele, zogrel, capturar homens vivos. Ou seja, a missão de Pedro é capturar pessoas reais, vivas, concretas, para a barca de Cristo, para o reino de Deus. Eles vão levar as barcas até a margem. E aqui é interessante, Lucas fala, deixando tudo, só Lucas usa isso. Lá em Marcos é deixando as redes,
deixando tudo, ou seja, deixaram tudo de fato, seus bens, suas posses, para seguir o Senhor. Deixaram tudo e seguiram a Jesus, a experiência do encontro com Deus. O que nós podemos ver aqui, a gente já passei de 25 minutos hoje, né? Porque eu trabalhei isso no meu mestrado, a figura de Pedro. Vejo que aqui no texto, inclusive no versículo 8, Lucas fala: Simão Pedro atirou seus pés de Jesus. Já tem essa consciência do Pedro, depois nós vamos saber o porquê Pedro, mais para frente ele é chamado de Pedro. Vamos dizer que Pedro é caracterizado como uma pessoa de fé, é alguém que nesse chamado aqui vocacional, Lucas coloca aquilo que as comunidades vão viver em Atos 2 e 4, quando elas vão deixar tudo, vão partilhar tudo para a vivência do Evangelho. Pedro, a imagem de Pedro é de um homem que foi salvo pela graça de Deus em Atos capítulo 15, versículo 11. Um homem que faz experiência da sua pequenez, do seu pecado, mas faz a experiência da graça de Deus. Como nós podemos relacionar isso com a segunda leitura? Porque Paulo também, na segunda leitura, vai falar: é pela graça de Deus que sou o que sou. Paulo também experimentou a sua condição de pecado e fez a experiência da graça. Podemos dizer também que Isaías, diante da santidade de Deus no templo, reconhece pecador, sua boca é purificada, ele se torna enviado, se coloca à disposição. Então, qual que é o objetivo da missão da igreja? O objetivo da missão da igreja é ensinar e pregar a palavra de Deus. Jesus é o modelo de como nós fazemos a missão. A igreja não pode esquecer isso. E por que essa palavra ela tem que ser pregada, anunciada? Para nós capturarmos, homens vivos, pessoas que precisam, que estão na sua vida, na concretude da sua existência, e precisam experimentar, assim como Pedro experimentou, o poder de Jesus na vida delas. Só que para isso, assim como Pedro, nós precisamos não confiar na nossa experiência já dada, mas colocar em primeiro lugar a palavra do Mestre, pois ele é o nosso comandante, é ele que entende da verdadeira pescaria, é ele que mostra onde nós devemos lançar as redes. Muitas vezes nós estamos como esses discípulos, cansados, cheios de fadiga, porque a missão parece que não surtiu efeito. Talvez a missão não está surtindo efeito, porque nós estamos esquecendo de fazer com o que Jesus fazia, de pregar como Jesus pregava. E veja que eles deixaram tudo para depois se tornarem o quê? Pescadores, para se tornarem pessoas que vão capturar homens vivos. Eis aqui, Senhor, envia-me. Então você, neste nossa semana, é chamada a se tornar verdadeiramente discípulo de Jesus, a confiar na palavra do Senhor, para você agora ser alguém que depois, como Jesus, vai pregar a palavra de Deus na sua vida, na vida da sua família, da sua comunidade, todas as pessoas. Eu falei um pouco hoje porque foi um objeto que eu estudei no meu mestrado, espero que tenha lhe ajudado. Recomendo esse nosso canal para outras pessoas, vamos ajudar que mais pessoas possam experimentar a graça de Deus por meio do conhecimento da palavra e, acolhendo essa palavra, acolher o próprio Cristo que em sua missão quer salvar todos os homens, e porque toda a carne verá a salvação de Deus. Um grande abraço, vamos a partir de agora, a partir de hoje também, acolher a missão que Jesus nos confiou, assim como confiou a Pedro, aquele que representa o grupo dos discípulos, o homem que reconhece o seu pecado, que faz a experiência da graça, que confia na palavra do Senhor. Um grande abraço para todos vocês.